estava ignorando. Na manhã seguinte eu voltei ao templo para o programa das 7 da manhã. Eles cantaram cânticos em sânscrito juntamente com o mantra Hare Krishna. Quando Srila Prabhupada começou a falar, a sua voz grave parecia assim saturada tanto de atemporalidade quanto de urgência. Ele primeiro deu uma tradução. Espera que eu estou passando aqui com os dedos, é toda uma tecnologia que eu não domino muito bem, que eu sempre uso o bom e velho ratinho. Então ele primeiro fez uma tradução do mantra Hare Krishna. Ele traduziu assim: ó energia de Deus, ó Deus, estou sofrendo agora neste mundo por estar servindo a sua energia material ilusória. Por favor, me tire daqui e me ocupe a serviço da sua energia espiritual, Shrimati Radhika, para que eu possa ser feliz. Ó Senhor, eu vim a este mundo para desfrutar, mas já descobri que não posso desfrutar. Por favor, me designe ou me coloque a seu serviço. E aí Prabhupada continuou falando assim: sim, este mundo é um sonho, disse ele. Mas quando eu acordo do meu sonho, eu ainda estou aqui. Embora eu não seja a pessoa que pensei que estava no sonho, eu ainda não perdi a minha identidade. Eu ainda estou aqui, ainda sou uma pessoa. Mas ela coloca, na verdade isso aqui é uma, assim, no livro, no corpo do livro, é uma citação que ela destaca, né? Daqui a pouco o Prabhupada vai falar isso assim no contexto da história. Usando uma escritura coberta com um paninho no seu pódio? O pódio, o lugar assim, aquele móvelzinho que se coloca na frente de alguém que está falando para botar o livro, o carta e tudo mais. Então, ele estava usando essa escritura como referência. Prabhupada dizia que nós não somos estes corpos físicos. Ele, com toda a confiança, explicava que nós somos almas espirituais atômicas dentro do corpo e que é devido à presença da alma que o corpo está ativo. Ele deu a analogia da luva que só se move por causa da mão que está dentro da luva. Ele descreveu que o corpo parece vivo apenas porque a alma está presente dentro do corpo e que a morte acontece quando a alma sai do corpo. Eu estava certa. Este santo podia responder às perguntas do meu coração. Porque ela justamente antes, um pouquinho, na casa do namorado, né, na noite anterior, ela estava justamente pensando sobre essas coisas. Que tudo isso aqui é um sonho. Né? Ela fala também no primeiro capítulo, né? Todas aquelas perguntas que ela fez no primeiro capítulo são essas que ela está sempre onde a gente vai. Sim, verdade. O Pundarikasa Prabhu lembrou que no primeiro capítulo ela faz aquelas perguntas: para onde a gente vai depois da morte. Ela até tinha perguntado para a mãe dela pensou assim: o que está acontecendo com você? Você está bem? Que a mãe dela pensou que ela estava maluquinha. Aí Prabhupada em seguida revelou que nós, as almas que estão neste mundo, estamos divagando e transmigrando por muitas espécies de vida, por muitos universos, e que estamos sofrendo em diferentes corpos e condições corpóreas, devido às nossas atividades passadas. Quando no transcurso dessa divagação, né, desse perambular, nós nos tornamos afortunados, Deus, Krishna, providencia para que nos vinculemos ou que nos encontremos com um de seus representantes. Tem um erro aqui no inglês. Com um de seus representantes, que são os devotos, seus devotos puros. Então, pela graça desses devotos puros, podemos conquistar o serviço a Krishna e
a companhia de Krishna. Então, do que eu tinha ouvido até aquele momento, aquilo já era a filosofia mais abrangente que eu jamais tinha encontrado na minha vida. Então ela tinha ouvido que ela não é o corpo, não é? E que tudo que ela estava fazendo era ação de atividades passadas. E tudo que ela estava fazendo era reação, né? Era assim, na verdade era uma sequência de ações e reações. Na verdade, a reação já é uma ação, e aí depois essa ação, que na verdade é uma reação, vai provocar outra reação, e assim continua a vida no mundo material, né? Embora os conceitos me intrigassem, havia tantas ideias novas que eu só conseguia captar fragmentos de cada ideia. Né? As experiências que todos, pelo menos eu estou falando por mim, assim, quando eu comecei a ouvir os devotos falar sobre a filosofia da consciência de Krishna, eu tinha exatamente essa experiência, né? A gente falava, nós não somos esse corpo. Aí ele começava a falar um monte de coisa sobre isso, aí a minha mente divagava, aí quando eu voltava a pegar alguma coisa, ele estava falando sobre karma. Karma, mas ele não estava falando que a gente não é o corpo? Por que ele passou para falar de karma? Que negócio é esse? Então, fragmentos, né? É a mente da alma condicionada. A ideia de que eu não era essa pequena concha, né? Esse pequeno invólucro de um corpo, não era nova para mim. Mas eu estava pensando, antes eu estava pensando que eu era o cosmos inteiro. Agora eu aprendia que nós somos todos almas eternas e diminutas. Como almas eternas, podemos aceitar um corpo, não apenas nesse universo, mas em qualquer um dos milhões de universos, que esse é outro conceito complexo, né? Se você pensa, poxa, o universo é uma coisa tão esplendorosamente inconcebível, agora para o Prabhupada está dizendo que existem milhões de universos. Eu aprendera na escola que o nosso universo é o único, ela está dizendo aqui, e que os 9 planetas, e que dos 9 planetas existentes neste único universo, este planeta Terra é o único que tem vida. Mas agora, de repente, me pareceu absurdo considerar que o nosso universo esteja pairando num vazio. Se fosse assim, então não havia motivo por trás do nosso sofrimento. Seria tudo isso estaria acontecendo apenas de uma forma aleatória e cruel. Deu para acompanhar a leitura? Não sei se eu traduzi bem agora. As escrituras indianas de Prabhupada tinham inclusive uma explicação do porquê de estarmos sofrendo neste mundo. Porque nós fomos pecaminosos em vidas anteriores. Embora eu achasse este conceito de ter sido pecaminosa numa vida anterior difícil de imaginar, a ideia da reencarnação realmente me trouxe, me fez ter uma pergunta sobre ter existido anteriormente a me tornar filha da minha mãe, e essa ideia entrou na perspectiva da minha mente. Assim, o inglês dela é mais... Mas está indo bem, né? Se eu fosse aceitar a explicação do mundo que Prabhupada estava dando, então isso também significaria que nada acontece por acaso, nem mesmo o fato de eu ter nascido numa família no Bronx, em Nova York. Embora parecesse como muito a assimilar de uma tacada só, era tão fascinante e esclarecedor que eu queria ouvir mais. Eu claramente era um daqueles que estava uma daquelas almas sofredoras que estavam perambulando,
que este mestre santo estava falando a respeito. Na sessão de perguntas e respostas, ao final da aula, um jovem esguio e muito alto levantou-se e perguntou: esse mundo não é um sonho? Quando nós nos tornamos autorrealizados, não nos fundimos no todo e perdemos nossa identidade individual? Eu ansiosamente esperei a resposta de Prabhupada, porque eu também tinha a mesma pergunta. Aí Prabhupada disse assim: sim, este mundo é um sonho, mas quando eu acordo do meu sonho, eu ainda estou lá. Embora eu não seja a pessoa, aí é aquela citação que eu já li, né? Embora eu não seja a pessoa que eu pensava que era no sonho, eu não perdi minha identidade. Eu ainda estou ali. Eu ainda sou uma pessoa. Prabhupada continuou a explicar que apenas na ignorância é que nós pensamos que estamos perdidos. E que se, recebendo conhecimento transcendental, alcançamos nossa verdadeira posição de servidão eterna ao Senhor Supremo Shri Krishna, aí nós ficamos sabendo que jamais poderemos nos perder. Uma pessoa que perdeu todo o dinheiro poderá pensar que está perdida. Mas, na verdade, ela não está perdida. É apenas o dinheiro dela que sumiu. Em inglês ficou bem legal, né? Porque ela, he's not missing. No sentido assim que, às vezes, você está na rua e você vê uma foto assim, missing, como é que é? Desaparecido, né? Missing person. Missing person. Então, ela quis dizer isso, né? Prabhupada quis dizer isso. É o apego daquela pessoa ao seu dinheiro que faz com que ela pense que ela mesma está perdida. Aí ela diz assim: me lembrando do dinheiro que eu tinha perdido por conta daquele inescrupuloso traficante, e também me lembrando da minha, como se diz, da minha frustração subsequente, agora eu estava tentando ajustar aquela situação ao novo padrão de pensamento. Então, Prabhupada continuou explicando que o conceito de se tornar uno, como se diz, né, ou de se fundir no Senhor Supremo, é outro sintoma de estar perdido no falso ego. Nós erroneamente acreditamos que nós mesmos somos o Supremo. Ele descreveu que Maya, a energia ilusória, ela joga uma rede para nos prender na armadilha, mais ainda, deste mundo material, e fazer com que nós acreditemos que somos Deus, ao invés de aceitarmos que somos servos de Deus. Uma depois da outra, Prabhupada percebeu um depois do outro, Prabhupada percebeu cada conceito errôneo que surgia na minha mente e apresentou uma solução para aquele conceito errôneo. No caso, solução também quer dizer dissolução, né? Mais tarde, naquela mesma manhã, enquanto eu estava, na hora que eu estava saindo do templo, eu reparei o sinal na janela em frente, na janela frontal do templo, da lojinha. Sociedade Internacional da Consciência de Krishna, A.C. Bhaktivedanta, palestras sobre Bhagavad Gita, segunda, 17 de outubro de 1966, 7 horas da noite. Krishna como ele aulas matinais às 7 da manhã, diárias, aulas matinais diárias às 7 da manhã. Então, aqui havia o primeiro sinal. Então, eu decidi voltar para a palestra da noite. Ao voltar para a escola, eu agora sentia que aquele papo com os meus colegas de escola era uma coisa assim muito sem graça. As conversas que eu antes achava assim tão maneiras, bacanas, agora pareciam irrelevantes e mundanas.
Até mesmo fumar um baseado parecia não fazer sentido e não trazia nenhuma excitação para mim. Tem que mudar aqui, né? Como é que vai? Acabou, tem que subir. Agora você vai. Sobe. Só um minutinho que a gente vai passar para o próximo capítulo. Que horas são? São 8h30. 8h30. Solution to the conflict. Aí, agora vamos a uma próximo momento nessa história fantástica de Shyamananda ao se encontrar com o nosso querido Srila Prabhupada. Eu me tornei uma visitante regular das aulas noturnas de Srila Prabhupada. Os outros devotos já estavam ficando meus amigos. E as palavras de Prabhupada se tornaram o meu entorpecente. Misfit. Não encaixado. Eu não me sentia mais deslocada, afinal. Agora ela já tinha feito amizade com os devotos e ela estava se intoxicando, se inebriando com as palavras de Prabhupada. Eu era como todas as demais incontáveis almas, sofrendo e sozinha devido à minha ignorância de Deus, como dizia Prabhupada, o Supremo Senhor Krishna. Não era que eu precisasse de fazer ajustamentos no mundo para ele se tornar confortável. O mundo realmente tinha sido projetado para ser um lugar miserável, assim como uma prisão. Em sua palestra na segunda-feira seguinte, Prabhupada falou da Bhagavad Gita. Está vendo? Em homenagem aqui. Falou da Bhagavad Gita. Eu já conhecia a Gita. Era um livro antigo de sabedoria, escrito há 5.000 anos, e que muitos espiritualistas se referiam a ele para falar de autoconhecimento. Eu lera uma versão no verão passado que confirmava a minha crença de que todos são Deus. Mas a tradução de Prabhupada e as explicações dele, a Gita, eram muito diferentes. Em sua palestra, Prabhupada respondeu à pergunta que eu tinha na minha cabeça quando entrei pela primeira vez no templo, sobre conflitos interpessoais. Ele revelou que neste mundo os nossos interesses estão sempre assim, se chocando, e isso se deve à ilusão. Ele eximiamente vinculou a ilusão à ignorância e ao pecado, explicando como a ignorância do que é certo e errado não não é apenas nenhuma desculpa para cometer pecado, mas também não é a causa verdadeira. Deu para acompanhar? A nossa natureza pecaminosa se deve à ignorância, disse ele. Assim como uma pessoa que não conhece as leis do Estado e por isso comete um crime sem ter consciência, sem saber. Ela é presa de qualquer maneira. E ela fica presa sob a lei. Para provar aquele seu raciocínio, Prabhupada descreveu que devido à ignorância, uma criancinha pode chegar e tocar no fogo e se queimar. As leis do fogo vão atuar mesmo sobre a criancinha inocente. A criança é inocente ou ignorante. A inocência também, às vezes, é ignorância. Por isso, esta ignorância ou inocência não são lá muito boas qualidades. Então, ele explicou que apenas aquele que não peca pode se libertar da dualidade. Aí, palavras deles. Isso significa que quem se torna consciente de Krishna não faz distinção entre uma pessoa e outra. Esta pessoa é indiana, aquela é americana, aquela é chinesa, a outra é russa. A pessoa em consciência de Krishna, dizia Prabhupada, transcende tudo isso. Através da consciência de Krishna, ela pode transcender esta consciência material de interesses diferentes.
nós não temos outro interesse senão aquele da percepção do nosso eu, de nós virmos a compreender o nosso próprio eu. Então, tema por tema, Prabhupada esclareceu as minhas próprias percepções e entendimentos. Devido à ignorância, nos esquecemos dos sofrimentos da morte, dos sofrimentos da velhice. Pensamos, agora sou jovem, sou um jovem, uma jovem. Para mim não importa o que é velhice, o que é morte. Vamos lá, vamos curtir. Nós estamos esquecidos. Mas aquele que não está na ignorância, ele sempre tem no raio da sua visão que esta vida material é cheia de misérias, sofrimentos, porque existe nascimento, existe morte, existe velhice e existe doença. Ele concluiu aquela palestra dizendo que a única cura para essas 4 misérias, esses 4 sofrimentos da vida, era eliminar nossa ignorância, a fonte tanto do pecado quanto do sofrimento. Nenhuma medida material nos ajudaria nessa empreitada. Né? Quer passar aqui para o outro? Tem tempo ainda? Desculpa. Na hora do almoço, no meu recreio do almoço na escola, no meu intervalo de almoço na escola, eu visitei o templo pela primeira vez ao meio-dia. Né? Ela estava indo sempre à noite. Né? Kirtanananda, o cozinheiro-chefe, serviu o almoço, primeiro colocando no chão compridos tapetes de palha sobre os tapetes indianos que estavam assim ao comprido dentro da lojinha, né? Da sala da lojinha. Convidando-me a também sentar, Kirtanananda e os membros do templo sentaram nos 2 lados. Né? Havia 2 fileiras de mats, de esteiras. Então ele me apresentou aos outros devotos, Hayagriva, Garga Muni, Achyutananda, Rayaram, Ranchor, Ravinda Swarup, Sat Swarup e Striadhish. Porque parece que ela foi a primeira discípula, né? Alguns deles estavam usando vestes amarelas e os outros usavam a roupa normal e todos sorriram para mim e fizeram assim com a cabeça, né? Acenaram com a cabeça. Eu já havia encontrado alguns deles, mas era difícil para mim me lembrar de todos os seus nomes. Kirtanananda serviu a sopa e os pratos também. Ele serviu a sopa e também colocou legumes, chapatis, arroz e deliciosos pães de melado, tipo brownies, né? Caseiros. Aí ele fala assim, disse Rayaram, ele disse assim, o Swami disse que os devotos... Aqui, ó. Rayaram. O Swami... Tá. Foi o Kirtananda. O Swami disse que os devotos só comem prachada, alimento preparado para Krishna e oferecido a Krishna com devoção. E durante a refeição, Rayaram me disse, isso melhora a nossa consciência, prachada, né? Os devotos nunca comem em restaurantes. Very interesting, very interesting. Os devotos nunca comem em restaurante. Eu fiquei me sentindo culpada por ter comido no restaurante Paradoxo na noite anterior. The Paradox Restaurant. E aí eu perguntei para ele, o que na verdade significa devoto? Rayarama disse, mexendo assim na sua barbinha ruiva, eles dedicam suas vidas a Krishna. Eles usam tilaka e cantam japa de Hare Krishna nas suas contas. Eles seguem os 4 princípios regulativos de não praticar sexo ilícito,
de não usar drogas, não comer carne nem ovos e não jogar jogos de azar. E eles vêm ao templo, cantam nos kirtans assim. O que é tilak? Perguntei para ele. Rai Rama apontou para as linhas brancas verticais que ele pintara na sua testa e também na parte superior do seu nariz, né? Isso é tilak. É uma marca sagrada que unta o corpo para transformá-lo num templo de Krishna. Um templo. Hridaya Mandira. Que joia. Oh! Eu disse. Não tendo muita certeza se era qualificada como devota. Eu dei uma mordida num pão de melado e perguntei, e o que é Kirtan? Rai Rama juntou alguns dos seus legumes e arroz, assim, enrolou dentro de um chapati, como se fosse uma colher o chapati. Bem, quando todo mundo canta junto para glorificar Krishna, isso é Kirtan, disse ele sorrindo. Eu com certeza gostava de participar do canto que nós fazíamos congregacionalmente. Talvez então eu fosse uma devota. Eu olhei em volta da sala enquanto comia, ouvindo os fragmentos das conversas em cada canto à minha volta. Então o meu olho parou na pintura oval por trás do lugar onde Prabhupada sentava. Eu sabia que o menino azul era Krishna, mas eu sempre me perguntara quem era aquela menina de cor dourada ao lado dele. E aí eu perguntei para Rancho, e ele respondeu, aquela é Radharani, disse ele. Ela é a energia espiritual suprema de Krishna. O movimento Hare Krishna recebeu esse nome por causa dos dois, Hare Krishna, Radha Krishna. Quando nós dizemos Hare, nós queremos dizer Radharani. Swamiji diz que a sombra dela é Maya, essa energia ilusória. Maya literalmente significa isso não, continuou ele. Maya, nós consideramos que algo seja verdadeiro, ou nós achamos que alguma coisa é fonte de felicidade. E no final tudo isso prova ser falso. Ouvindo pela metade, eu engoli eu dei uma colherada de sopa e dei uma mordida num chile indiano, numa pimenta indiana vermelha, que eu pensava que era um pedaço de legume. Eu senti como se tinha fogo, né, fumaça, saindo pelos meus ouvidos e meus olhos, que começaram a chorar, a lacrimejar. Sem conseguir falar, eu peguei assim na minha garganta. E Kirtananda entendeu. Sorrindo, ele apontou para uma pia por trás da cortina. E eu corri ali para pegar um copo d'água, para beber água. Rai Rama, ele deu uma risadinha assim. He grinned, né? Deu uma risadinha assim e disse: esse é o dal, a sopa de ervilha, né? É tão alta em proteína, né? Tão rica em proteína, que a gente não precisa comer carne. E aí, a partir de então, eu me tornei uma regular e dedicada comedora de prachada a partir daquele dia. Raramente comendo qualquer outra coisa que não fosse Krishna Prashad, que joy. Que horas são? 15 para 9. Tá. Acho que dá para acabar esse aqui. Nos programas matinais de Prabhupada, agora também tinham se tornado parte da minha rotina diária. Então ela ia de noite, tomava prachada e também ia de manhã. Toda manhã ele liderava o Kirtan e depois de prestar reverências, ele pegava as suas contas de cantar, tirava do seu saquinho, aí segurava assim
né, o rosário de 108 contas por cima do seu palanque e assim, passava os dedinhos dele com a mão direita. Aí dizia, cantem uma volta. Aí ele dizia, e os devotos todos cantavam em suas contas com ele. Por isso que tem aquelas gravações, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E embora não tivesse eu mesmo não tivesse as contas, eu falava o mantra acompanhando todos os outros. Depois de 10 minutos de cantar uma volta de japa, Prabhupada recitava um verso em sânscrito e começava a sua aula. Depois de alguns dias participando do programa da manhã, matinal, eu me aventurei a ficar para o de jejum. Era mingau, nozes, açúcar. Não, ela está descrevendo o que tinha no mingau. Tinha leite, Kunja, tinha leite. Porque às vezes os devotos na Europa fazem mingau sem leite. Enfim, era oatmeal, era aveia, né? Aveia com leite, nozes, açúcar, dates, passas e tâmaras, né? Dates e tâmaras. Cada prato também tinha um bolinho assim macio e redondo chamado, olha só, uma bolinha, né? Chamada Gulab Jamun, delicadamente aromatizada com água de rosa, e também assim rica em ghee e mergulhada numa calda tipo mel. Depois de experimentar alguns de jejuns, eu comecei a ficar mais tempo. Aí eu falava com os devotos, ouvia suas conversas com outros convidados, ou eu simplesmente cantava japa ou kirtan com eles. Fora isso, eu lia os pequenos livros de Prabhupada. Quem é maluco, ou quem é louco, né? Bem interessante esse livro de Prabhupada, Quem é louco. Fácil Viagem aos Planetas, é um dos meus prediletos. Mensagem de Boa Vontade e a revista De Volta Suprema. Me disseram que aqueles não eram os primeiros livros que Prabhupada escrevera. Ele começara primeiro a revista De Volta Suprema em 1944, seguindo a ordem de seu próprio Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Na Índia, durante a década de 40 e da década de 50, ele publicava essa revista De Volta ao Supremo bimensalmente. E essa revista que o estabeleceu como uma das personalidades, das principais personalidades espirituais da Índia. Agora, orientado por ele, os seus jovens editores americanos, Hayagriva e Rayarama, estavam relançando esta revista em Nova York. Eles mimeografavam tantas cópias quanto os stencils que eles podiam fazer, cerca de 100. Eu estava lendo o primeiro exemplar, que era um desafio a todos os ateístas, e tinha escrito assim, no cabeçalho, né, Deus é a luz e ignorância é a escuridão. Onde está Deus, não há ignorância. Acompanhando alguns artigos e poemas de discípulos, a revista continha uma transcrição de uma palestra que Srila Prabhupada dera bem antes da primeira visita que eu fizera ao templo. Quanto mais eu lia, menos atraído eu ficava a voltar para a escola. Com o passar dos dias, eu comecei a faltar às aulas. Um dia, Kitananda concordou em me permitir compartilhar os serviços diários dos devotos, Hridaya Mandira, né? De limpar, aguar as plantas e ajudar a preparar o segundo número de sua nova revista.
Acho que tá bom por hoje, né, Gerson? Então, assim, eu queria... Como é que vai pro outro coisinha? Só pra ver Não, eu digo... Não, que horas são? Não, que eu queria pedir licença para terminar um pouco mais cedo. Então, assim... Queria agradecer muito a participação de vocês até agora, ouvindo as belas memórias de Shrimati Shamarani Didi, que esteve no Brasil recentemente, e se vocês quiserem, o Prabhu pode mandar, né? Pode mandar algumas palestras que ela deu aqui, estão em vídeo, né? Tem vídeo e tem áudio. Em vídeo e áudio, é só pedir para Pundarikasha Prabhu no Facebook, no Hridaya Mandir do Facebook, ou no Facebook do Hridaya Mandir, né? Tá bom? E assim, segunda-feira nós continuamos no Hridaya Mandir. E assim, muito obrigado e vamos fechar cantando o Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Você está indo muito rápido, não? Ou é muito lento? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Shila Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Nitai Go Premanandi, Shila Gurudev Patita Pavana Ki Jai, Shila Prabhupada Patita Pavana Ki Jai, Nitai Go Premanandi, Vancha Kalpa Tarubhyascha, Kripa Sindhu Deva Cha Patita Pavana Ki Jai.